Você sabia que uma parcela das pessoas que vive um trauma acaba por desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático? Esse transtorno tende a acontecer imediatamente após o evento traumático. Porém, existe também a possibilidade de desenvolvimento tardio, o que é raro, entretanto. O TEPT pode acontecer por uma situação traumática pontual ou pode ser em decorrência de traumas repetidos. Por exemplo, uma pessoa que sofre abuso repetidamente pode desenvolver TEPT. Uma pessoa que sofreu abuso uma única vez também. Há 4 categorias de sintomas no TEPT. A primeira categoria dos sintomas tem a ver com a revivescência do trauma. Essas revivescências ocorrem como flashbacks. A pessoa pode estar pensando em uma coisa totalmente diferente do que ela viveu e mesmo assim ela ter determinadas lembranças repentinamente. São as chamadas memórias intrusivas. Essas revivescências podem ser não somente de pensamentos, memórias, pesadelos, como também de alterações fisiológicas, como, por exemplo, o aumento da pressão arterial. A segunda categoria de sintomas de TEPT diz respeito à evitação, ou seja, a pessoa com TEPT passa a ter comportamentos evitativos, com o intuito de evitar situações que possam levá-la a lembrar do trauma ou mesmo a vivenciar o trauma novamente. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um estupro, ela pode evitar conhecer pessoas do sexo oposto, se foi o sexo oposto que cometeu esse estupro com ela. Um exemplo poderia ser uma pessoa que depois de um assalto num ônibus passou a evitar andar de ônibus. Depois a pessoa pode ter associado isso não só a ônibus, como também a transportes públicos no geral. Esses comportamentos evitativos, eles são bastante perigosos, porque como vocês podem ter percebido, a pessoa ela pode não só associar determinadas situações e pessoas ao evento traumático, situações que realmente tenham características semelhantes, como também ela pode generalizar essas situações de forma a tornar a vida dela muito limitada. A terceira categoria de sintomas do TEPT diz respeito a alterações negativas nas cognições e no humor. Por exemplo, uma pessoa que desenvolve TEPT pode vir a ter dificuldades na memória, na atenção. Além disso, ela pode desenvolver crenças negativas permanentes. Outro sintoma dentro dessa categoria diz respeito ao anestesiamento emocional. É como se a pessoa deixasse de ter a habilidade de sentir as emoções, mesmo as positivas. A quarta categoria de sintomas do TEPT diz respeito à hiperexcitação. É uma hiperexcitação fisiológica, como se a pessoa estivesse sempre em estado de alerta, sempre precisando ficar hipervigilante em relação a possíveis situações ameaçadoras. Estudos mostram que dentre as situações desencadeadoras do TEPT, a situação que mais causa o transtorno é o estupro. O TEPT é caracterizado pela existência de uma rede de medo que fica na memória. Essa rede de medo ela é ativada em situações que lembram o cérebro do trauma vivido. Essas situações não precisam ser situações compreensíveis para a pessoa. Pode ser que uma pessoa sinta, por exemplo, uma palpitação no coração, uma palpitação saudável, numa situação agradável, mas que isso faça com que a rede de medo da memória seja ativada, porque lá na situação traumática, ela também teve uma palpitação no coração, obviamente por uma situação horrível. A questão é, não é preciso que a pessoa viva algo literalmente parecido com algo que foi vivido na situação traumática. Se ela tiver determinadas alterações fisiológicas, por exemplo, que remetam a alterações que ela teve no momento do trauma, ela pode ser invadida por memórias de trauma, memórias intrusivas, flashbacks. É preciso dizer que o tratamento de TEPT é um desafio,
não só para o profissional, mas sobretudo para o cliente. Atualmente, não há como fazer um tratamento de TEPT sem falar do trauma. Então, a pessoa ela tem que estar decidida a enfrentar essa situação dentro do consultório, mesmo sabendo que vai ser difícil e sofrido. Se trata de um tratamento colaborativo. Uma vez que a pessoa se abre para isso, mesmo sendo difícil, ela vai ter condições de superar o transtorno do estresse pós-traumático. O tratamento ele envolve a reconstrução das memórias fragmentadas e também a atribuição de novos significados à situação vivida. É muito comum, por exemplo, que uma vítima de abuso passe a desenvolver uma emoção secundária a essa vivência, que seja, por exemplo, uma emoção de culpa. Então, na terapia, é importante trabalhar esse sentimento de culpa para ressignificá-lo. É importante informar vocês que a Covid-19 é uma situação que tem ensejado TEPT. Isso vem sendo discutido, pois há quem diga que por uma questão conceitual não se poderia falar em TEPT em decorrência de pandemia. Porém, há quem entenda que se pode falar sim. Eu compreendo que podemos falar. Inclusive, há um estudo da Molecular Psychiatry que demonstra que 18% das pessoas infectadas pelo coronavírus vieram a desenvolver TEPT. Outra informação importante é a de que, por mais que um trauma não enseje TEPT em determinada pessoa, pois não é todo mundo que vai desenvolver esse transtorno, um trauma pode desenvolver diversos transtornos. E o TEPT, por sua vez, ele também pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de diversos transtornos, como, por exemplo, o transtorno da ansiedade generalizada, como, por exemplo, o transtorno depressivo. É importante que a gente pense em prevenção. Como prevenir o TEPT? Quando a gente fala em prevenção, é claro que a gente fala na prevenção no sentido de prevenir que uma pessoa que vivenciou um trauma desenvolva TEPT. Porém, é importante que a gente lembre que, se essa pessoa for desenvolver TEPT, a tendência é que ela desenvolva imediatamente após o evento traumático. Então, como chegar até ela e prevenir o TEPT? Pois é um desafio, não é? Pois muitas pessoas evitam procurar uma terapia em uma situação traumática, justamente pelo comportamento de evitar falar sobre o que elas viveram. Então, o que eu posso dizer para vocês aqui hoje é que a forma mais adequada de evitarmos o TEPT na nossa sociedade é construindo uma sociedade melhor. Uma sociedade menos machista teria menos estupro, porque o corpo da mulher, por exemplo, não seria considerado um objeto. Então, menos mulheres desenvolveriam TEPT em razão do estupro. Uma sociedade mais humana teria menos guerras. Então, existiriam menos veteranos de guerra desenvolvendo TEPT em razão da guerra. Eu sei que não é fácil, mas eu acredito que cada um de nós aqui, independentemente de ser ou não da área da saúde, da área da psicologia, pode contribuir para um mundo melhor, pode contribuir para um mundo que cause menos traumas às pessoas. Então, o que eu posso deixar de recado aqui hoje é: se você viveu algum trauma e está percebendo em você alguns dos sintomas que eu relatei aqui, é muito importante que você procure uma ajuda psicológica. É isso. Eu conto com você para construirmos uma sociedade menos adoecedora. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa no sininho e é isso. Tchau!